Olá, estamos no JBR News Especial, Eleições 2020, o voto da incerteza. Afinal de contas, ontem, dia 29 de novembro de 2020, encerrou o segundo turno das eleições municipais. Os resultados já são conhecidos, algumas surpresas, outras nem tanto. Aqui no bolão do Imagem e Credibilidade, eu e Estevão Damasio fomos vencedores das 4 capitais que nós projetamos, mas vamos lá, porque tem muita cidade para falar. Tirando a brincadeira de lado, a gente está aqui sempre diariamente para levar até você sempre um conteúdo com muita objetividade, mas hoje a gente vai ser um pouco mais longo do que o normal. O podcast vai virar um podcast, porque a gente tem muitos assuntos para falar relativos à eleição, e aqui damos as boas-vindas a você que é o nosso seguidor. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas políticos, Estevão Damasio e Rodolfo Lago, estamos prontos a levar o bastidor da notícia, a análise política, enfim, o que fazemos há muitos anos aqui na capital do poder. Lembrando a você que esse conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E hoje, como falei, dia 30 de novembro, o ano chegou ao final. Amanhã viramos para o último mês do ano e nada decidido no Congresso Nacional. Mas isso é um outro assunto para tratarmos. Vamos lá, falar de eleições. Estevão Damasio, parabéns, viu, por ter vencido o bolão das 4 capitais. Depois a gente divide, faz um rachide aí desse prêmio, tá? Por favor. Nós somos menos ousados, né? Digamos assim. Nós somos mais conservadores. Mas foi isso. Então vai passar também para o nosso seguidor, que afinal de contas é importante ele ter uma noção do que talvez já saiba, mas essa informação sempre complementa. Rio de Janeiro, o vencedor, como era previsto, Eduardo Paes, com 64% dos votos. São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, com Bruno Covas, com quase 60%, 59,38%. E daqui para frente eu vou me abster de falar os percentuais. Vou falar somente os vencedores das principais cidades, indo agora para Fortaleza, com Sarto do PDT vitorioso, a prefeitura. Manaus, uma surpresa, foi eleito Davi Almeida do Avante contra Amazonino Mendes, um cacique muito conhecido do Amazonas. No Recife, essa disputa foi sensacional, porque foi cabeça a cabeça para quem já foi ao Jockey Club. Assim, até o último momento a gente não sabia quem ganhava, mas o João Campos apareceu e realmente mostrou a força do pai, Eduardo Campos, e do PSB em Pernambuco, e levou a eleição da prima Marília Reis por 56%. Porto Alegre, outra surpresa, Sebastião Melo ganhou de Manuela Dávila. Aliás, surpresa não para Estevão Damasio, mas de qualquer maneira foi um pleito bem acirrado. Em Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, que até há muito tempo Rodolfo Lago sempre cantava essa pedra que seria vencedora. Em Goiânia, Maguito Vilela, que também já foi quase tudo no estado, né, acabando sucedendo a Iris Rezende, que resolveu encerrar a política depois também de décadas de poder naquele estado. E aí vamos para outras cidades, e cidades importantes também, mas eu vou destacar a capital, que no caso é São Luís, no Maranhão, também bem conhecida por Estevão Damasio, que ganhou o Eduardo Braide. É isso mesmo, Estevão? Braide, isso. Braide, do Podemos, foi eleito. Podemos. Exatamente. Temos também Maceió com JHC. Temos Teresina, no Piauí, com o Dr. Pessoa. Portanto, essas foram as capitais. E aí nós temos, claro, 57 cidades, né? Dessas 57 cidades, as que falamos são as principais capitais, mas, obviamente, tem uma lista completa que está disponível em todos os sites de informação. Aqui nós vamos tratar da informação analítica, do fato, da consequência, do reflexo. Então, agora vamos começar esse podcast, vou chamar assim, JBR News Especial Eleições 2020. Vamos lá. Vou começar por Rodolfo Lago, Estevão Damasio, se me permite. Rodolfo foi um analista atento desde o primeiro momento dessas eleições, para ele nos dar agora um quadro geral deste resultado, agora conhecido. Está contigo, Rodolfo. Bom, vamos lá.
No bolão perdi, né? Perdi por uma, né? Perdi Recife, que eu achava que ia dar Marília Reis. Mas, enfim. Olha, tem uma coisa, viu, Alexandre e Estevão, que eu achei interessante como frase aí que pode resumir, né, o que aconteceu nessas eleições, principalmente somando o primeiro com o segundo turno, que foi dita pelo vencedor em Vitória, o delegado Pasolini, do Republicanos, que é, talvez, uma das únicas figuras nessas eleições que tem um pouco aquele perfil que, em 2018, se consolidou do cara novo, do sujeito conservador e tal. Mas veja só, ele era a pessoa ali que o bolsonarismo, que o presidente Bolsonaro colocava como sendo uma possível vitória dele, né, do governo, do presidente e tal. O delegado Pasolini fez questão de dizer o seguinte: eu não sou nem Bolsonaro, nem Lula, porque eu rejeito extremos. E eu achei essa frase emblemática, porque essa frase eu acho que resume o sentimento do eleitor de um modo geral nessa eleição municipal. O eleitor rejeitou extremos. E aí mesmo quem poderia estar identificado com um extremo ou outro, como o caso do delegado Pasolini, fez questão de pegar e dizer: eu não sou isso não, entendeu? Antes de ganhar a eleição, cara, eu não sou isso não, entendeu? Não é por aí que você vai votar em mim, eu rejeito extremos. Né? Então, mesmo quem podia estar de um lado ou de outro fez questão de dizer isso. E ele foi uma exceção ali, a exceção que confirma a regra, porque, de um modo geral, o eleitor não votou em extremos, o eleitor procurou candidatos mais próximos do centro, né? O eleitor procurou candidatos com experiência, né, de outras eleições. Ele saiu da história da nova política e parece que definitivamente o recado mais veemente que o eleitor dá nessa eleição, Alexandre Estevão, é que o velho fla-flu, como a gente chama, né, a velha polarização entre PT e Bolsonaro, ela foi abandonada por o eleitor, pelo menos abandonada neste momento, né? Bolsonaro não conseguiu eleger nenhuma das figuras que ele apoiou, né? E mesmo aquelas que ele mais ou menos apoiou, o caso do delegado Pasolini, fizeram questão de dizer que não estavam com ele. E, por outro lado, pela primeira vez na história, desde a sua fundação em 1980, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Então, realmente, o que se projeta daqui para frente, Alexandre Estevão, é um quadro, é uma disputa, uma discussão muito diferente daquela disputa, daquela discussão que a gente vinha acostumado pelas últimas disputas eleitorais. Se não fosse a pandemia, eu diria para as famílias: pode chamar o seu tio petista, pode chamar o seu tio bolsonarista para a festa, porque aquele Réveillon pro Natal, porque aquele fla-flu acabou. Você não vai poder chamar porque estamos numa pandemia. Mas por conta da briga política, enfim, o eleitor disse assim: isso aí é passado. Estevão Damasio, muito boa a análise de Rodolfo Lago, porque, de fato, se a gente consegue concluir alguma coisa dessas eleições, é que bolsonaristas e petistas foram quase que excluídos. Está contigo, Estevão, sua análise. O Rodolfo terminou com isso aí passado. 2018 é passado, né? O que aconteceu em 2018 não se escreve, porque provavelmente não vai se repetir, né? No primeiro teste da nova política, ela se deu muito mal. De novo, o poder volta para as mãos dos chamados profissionais. Você tem no balanço de prefeituras em nível nacional conquistadas pela legenda, embora o MDB ainda esteja no topo. Se fizermos uma comparação com o último pleito municipal 4 anos atrás, o MDB perdeu. Embora os tucanos também estejam lá em cima da tabela e ainda hoje continuem governando o maior número de eleitores que moram nas cidades,
em todo o país, muito em função, obviamente, da capital paulista, o PSDB perdeu. Aí o PT nem se fala, né? O PT está lá na rabeira. É uma posição assim, ontem na TV, nas TVs, você tem o primeiro quadro, o PT não está no primeiro quadro. Ele está do meio da tabela para baixo do Brasileirão eleitoral, digamos assim. Ele está na segunda tela e olhe lá. Em compensação... Estevão, me permite te interromper aqui, ó. PT, em 85 fez uma capital, 88, 3 capitais, 92, 4 capitais, 96, 2 capitais, 2000, 6 capitais, 2004, 9 capitais, 2008, 6 capitais, 2012, 4 capitais, 2016, uma capital, 2020, 0 nenhuma. capitais. É impressionante, é impressionante. E, em compensação, PP, Pato, né? Que é um partido maculado, né, por denúncias de corrupção, mas conseguiu um resultado muito importante, que cacifa o PP até para buscar o presidente Bolsonaro, né, se for o interesse de ambos. Mas o PP, como já frisamos nesse espaço, é um provável destino para um presidente que sai enfraquecido politicamente, que se demonstrou um péssimo cabo eleitoral, totalmente ineficiente, porém, ainda está sentado na cadeira no Palácio Planalto, tem poder, obviamente, de influência, e pode ser que vá para um partido que, em nível nacional, se destacou. Nós temos também o PSD, né? Hoje, inclusive, nós teremos aí o prefeito de Belo Horizonte reeleito no Roda Viva da TV Cultura. Isso é emblemático, porque o Roda Viva tem história na televisão brasileira e convida personalidades que estão se destacando ou já têm um certo nível de destaque no país. E o Calil, ele já tem essa canja, hein? Ele está conquistando espaço no PSD, vai fazer um segundo mandato na capital mineira, tem outras pretensões políticas, então o PSD também se cacifou muito em nível nacional. E como o Rodolfo falou, essa polarização foi muito enfraquecida, né? E nós temos, do lado da esquerda, o Guilherme Boulos, que mesmo perdendo, ele fez uma campanha muito emblemática, com a Erundina como vice, e se cacifa como um dos principais articuladores de uma união da esquerda em 2022. Não no primeiro turno, eu não acredito num casamento, uma poligamia da esquerda, digamos assim, eles não vão se unir no primeiro turno, mas no segundo turno, Boulos e Ciro Gomes ganham muito corpo perante um PT que terá 2 anos aí para tentar se reconstruir. Depois do mensalão, o PT nunca mais conseguiu se reerguer, hein? Ele só está perdendo densidade. Estevão, muito boa sua análise também. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral para o nosso seguidor do que saiu do resultado da eleição. E, assim, colocamos exatamente uma coisa que era muito discutida até as eleições terminarem, que era justamente essa polarização entre bolsonaristas e petistas, entre esquerda e direita. E vimos que, de fato, o Brasil caminha para o centro. Essa, pelo menos, é a direção dada através do resultado dessas eleições. E aí, diante disso, eu queria ir com vocês agora para um outro bloco, onde a gente vai discutir especificamente algumas cidades, que eu acho que valem a pena, porque elas refletem justamente esta política nacional que, claro, acabará resultando nas eleições de 22. Então, vamos lá, voltando a Rodolfo Lago. Rodolfo, um caso específico, vamos falar de São Paulo primeiro, depois Rio de Janeiro. O que você tem a nos dizer sobre São Paulo, Rodolfo? O que essa eleição nos traz de, evidentemente, informação e análise? Bom, primeiro, PSDB mantém esse comando paulista que ele já tem há muito tempo, né? É importantíssimo isso como ponto de partida para essas pretensões do presidenciais do João Dória, governador de São Paulo. Reelegeu, né, o Bruno Covas, que era o vice dele quando o Dória se elegeu prefeito, o Bruno Covas era o vice. Ele daí saiu da prefeitura de São Paulo para se eleger governador
e reelege agora o Bruno Covas. Então, isso é importantíssimo. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista para o UOL, já fala sobre isso, dizendo que agora o João Dória precisa deixar de ser um fenômeno paulista para se nacionalizar. Mas o Dória sai forte disso aí. E, por outro lado, né, Alexandre, ter 40% dos votos válidos numa cidade como São Paulo não é brincadeira para ninguém, entendeu? Então, na verdade, o Boulos cresce muito como personagem que sai muito mais fortalecido no campo das esquerdas, né? E aí a gente precisa juntar o fato de que o PSOL vai administrar uma cidade, vai administrar Belém, o que também é uma novidade. Então, o Boulos forte, saindo forte em São Paulo, e o PSOL administrando uma cidade, bota o PSOL nesse jogo pela via da esquerda, um jogo do qual o PT saiu muito enfraquecido. Vai precisar conversar de outro jeito com o PSOL. O PSOL não é mais satélite nesse jogo, não. Muito bem lembrado, Rodolfo. E com relação a Rio de Janeiro, qual a sua avaliação, Rodolfo? O Rio de Janeiro, enfim, como a gente já cantava aqui, né? O Eduardo Paes deu uma surra no Marcelo Crivella, né? Deu uma surra, né? 64% dos votos, enfim, é uma surra. O que acontece ali, se Dória, se é importante para o Dória ter feito lá o Bruno Covas em São Paulo, é muito importante para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter feito da forma como fez o prefeito da sua cidade, né? E isso daí provavelmente vai ter reflexos agora, já em fevereiro, quando se discute o comando das duas casas do Congresso, né? Então, o Maia estava ontem, de braço dado, lá no primeiro discurso do Paes. Então sai muito fortalecido, e aí vamos ver o que o Maia vai fazer. Se o Maia vai no caso da reeleição do Congresso, vai para o jogo do Davi Alcolumbre de reeleição, ou se ele vai apoiar alguém nesse jogo, que ele ainda não deixou muito claro, que aí nesse caso poderia ser apoiar o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, né? Então, o que pode acontecer a partir do jogo do Rio é a consolidação dessa tríade aí, né? Para a eleição em 2022, né? Que é a tríade DEM, MDB, PSDB, em torno do João Dória. Então, é isso que eu acho que a gente agora vai assistir daí para frente. Agora, realmente, você pegando essas duas cidades, Alexandre e Estevão, nossos amigos, pegando São Paulo e pegando Rio, ficaram consolidadas as forças desses dois personagens, Dória em São Paulo, Rodrigo Maia no Rio, com a eleição do Eduardo Paes. Você chama atenção para alguns pontos que eu vou reforçar. O Estevão provavelmente também vai falar, porque ele acabou de puxar também uma análise muito importante, que é com relação às câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as mesas diretoras. Eu estava me fugindo da memória. Realmente, a vitória do Paes, junto com o Rodrigo Maia ontem, é emblemática. Estevão mostrou bem uma foto que tem 1000 palavras, né? Como a gente gosta de dizer. Mas, de qualquer maneira, tem também o MDB, bem lembrado, ele virou um player importante, lembrando, como vocês já disseram, que o MDB foi o maior vitorioso nas cidades brasileiras, apesar de não ter as mais populosas, teve o maior número, né? A mais populosa, quem ganhou foram os tucanos. O PSDB vai governar as cidades com maior densidade eleitoral, vamos dizer assim. Mas eu queria chamar a atenção para o Rio só por um detalhe. Como eu morei no Rio, eu era eleitor no Rio até a última eleição municipal, inclusive, eu vejo o Rio de Janeiro como uma questão diferente dessa questão do cenário nacional. O Rio sofreu muito nos últimos anos, a gestão do Crivella não mostrou a que veio, e o Paes foi mais ou menos uma coisa tipo assim, eu prefiro votar em quem eu conheço do que continuar com o Crivella. O Paes não era o candidato ideal para o Carioca, não era quem o Carioca gostaria de votar. Mas entre Crivella e Paes, o Carioca não teve dúvida. Ele votou
maciçamente no Paes, porque qualquer coisa naquele momento de ontem era melhor do que mais 4 anos de Crivella. Essa é a relação que eu faço, mas vai para você, Estevão Damasio. Queremos saber, São Paulo e Rio de Janeiro, está contigo. O Crivella perdeu por ter uma rejeição altíssima, né? Ontem, praticamente, as personalidades, parte da população botou o chapéuzinho Panamá e saiu às ruas. É uma forma de expressar o descontentamento, né, em relação à provocação que ele fez no último debate diante de Eduardo Paes. O Paes, ele teve muitos problemas, né? Foi prefeito na época das Olimpíadas, Copa do Mundo, um período conturbado, onde tínhamos o governador, né, que está hoje atrás das grades, enfim. Ele estava naquele bojo, foi investigar, está sendo ainda, responde alguns inquéritos, mas você foi muito feliz, Alexandre. Diante do, digamos, péssimo, o menos ruim, o Carioca foi um menos ruim, né? A escolha que ele tinha para evitar, na visão da maioria dos cariocas, mais 4 anos de desastre. Agora, impressionante, é um recado das urnas. O índice de abstenção no Rio de Janeiro foi maior do que o número de votos que o Paes recebeu. Tem alguma coisa errada aí, né? Eu mesmo me penitencio, porque eu errei. Nos nossos últimos encontros, eu disse o seguinte, eu fui na lógica. No primeiro turno, o número de abstenção é relativamente grande, mesmo porque nessa eleição você tinha muito candidato na cidade, né? 18 candidatos, 19, não teve aquelas coligações. Agora, no segundo turno, a tendência era, entre um e outro, o número de abstenções cair. Mas não foi o que aconteceu, né? Caiu um pouco, mas o número de abstenções continuou muito alto. Isso é um recado para os políticos. O eleitor está muito desalentado e a classe política continua desacreditada. Eu acho vergonhoso, numa cidade como o Rio de Janeiro, o primeiro colocar ter menos votos que o número de abstenções. É um recado claro. Em São Paulo, eu acho que... e eu vou destacar os 2 discursos, Rio e São Paulo, essa dobradinha. No Rio, o Paes hoje já disse o seguinte: eu vou governar com Bolsonaro, ele é carioca, eu vou governar com Paulo Guedes, que é carioca. Ele fez aquele discurso ali bem mineiro, né? Tentando agregar. Ele é um político experiente, ele não vai bater de frente com o presidente, não é hora disso, né? Não é hora disso. E em São Paulo, o Dória foi muito feliz, claro, um claro recado também ao Bolsonaro. É possível fazer política sem ódio. Eles estão surfando na onda dos que não querem mais a polarização, não querem mais o radicalismo. E aí, as 2 mulheres perderam, acho, por isso. Porque quando foram pega para capar, não está valendo agora, eu acho que a Manuela Dávila e a Marília, lá em Recife, elas perderam para o conservadorismo da sociedade, pela pecha de radical que principalmente a Manuela Dávila ainda tem, o partido dela, o PCdoB tem. Então as pessoas, não, o brasileiro, gente, é conservador, ele não quer mais radicalismo. Então as mulheres perderam, na minha visão, por isso. E para fechar, São Luís também é emblemática, porque o Flávio Dino, tão elogiado por nós aqui nesse espaço, visto como grande articulador das esquerdas, sai como perdedor também nesse pleito. Porque o candidato que ele teve que apoiar, porque também não gostaria, que é o Duarte Júnior, que já foi do PCdoB, hoje é do Republicanos, não era o candidato do Flávio Dino. E o outro é inimigo, Democratas. Né? Não, perdão, Podemos. O Braide é do Podemos. Então, o Flávio Dino perdeu e perde espaço para outras lideranças como Guilherme Boulos, uma liderança que está crescendo, e o Ciro Gomes, que conseguiu fazer o candidato que ele queria lá na capital, Fortaleza. Você já puxou agora para o nosso próximo bloco, que será justamente isso, a gente falar dessas outras prefeituras que são tão importantes, porque a gente fala muitas vezes de algumas cidades que parece que a gente dá mais importância, mas não é. É porque o Brasil, de fato, tem cidades que são mais populosas, tem maior concentração de renda, e é isso que faz o jornalista considerar essas cidades mais destacadas do que as demais, mas todas são importantes e a gente sabe disso. Agora, puxando pela informação que você deu, Estevão, só para que o nosso seguidor saiba, o que ficou no final dessa eleição de números com relação a abstenções e votos nulos? Foram realmente números
surpreendentes, porque houve um comparecimento, segundo o próprio TSE, massivo das eleições, né, com 70,53% de eleitores comparecendo nessas 57 cidades. Porém, a abstenção foi de quase 30%. É alta. Sendo que você não teve 100% dos eleitores e 30%, que é justamente essa diferença, decidiram não ir. Por que não foram? Essa é uma pergunta. E dentre esses, os votos brancos chegaram a quase 4%, 3,90%, e os nulos, 8,81%. Então, realmente, são números, como você disse, Estevam, que chamam a atenção. Talvez seja o reflexo desse desgosto, desse desestímulo com relação à política. Mas, Rodolfo Lago, vamos voltar. O Estevam puxou duas cidades que são emblemáticas, que é essa questão relativa a Recife e a Porto Alegre, até porque houve essa disputa reunindo as esquerdas, né? E é uma disputa importante, porque ela visa também 2022. Qual a sua avaliação, juntando esses dois resultados, Rodolfo? Primeiro, você escolhe ou Recife ou Porto Alegre, mas as duas cidades, por favor. Então, se desse Manuela e Marília, né, a gente teria que estar avaliando aí uma mudança nessa curva que vinha se verificando desde o primeiro turno, de tendência do eleitor de sair dos extremos e buscar o centro, né? Alguma coisa nessas duas cidades teria acontecido diferente. No final das contas, acabaram não acontecendo. Manuela Dávila perdeu em Porto Alegre, Marília Reis perdeu em Recife. A Manuela, embora a disputa lá tivesse bastante parelha ali, já estava, né? E a gente até, mesmo quando fizemos nossas apostas, já tínhamos ido nessa direção, já estava ficando meio claro que o Sebastião Melo iria arregimentar mais votos e iria vencer a eleição lá em Porto Alegre. Em Recife, havia ali alguma possibilidade de que isso não acontecesse, porque num determinado momento a Marília Reis, uma certa parte da direita de Pernambuco estava tendendo para ela, fazendo ali, isso chegou a ser dito por nós, ali fazendo um raciocínio de que poderia quebrar agora a hegemonia que o PSB tem em Pernambuco, poderia ser um caminho interessante para a volta conservadora num segundo momento. Esse raciocínio chegou a ser feito, mas ele, no final das contas, acabou não prevalecendo e boa parte ali dos votos ali mais conservadores de Recife acabaram, no final, migrando para o João Campos, né? Agora, ali, gente, ali realmente, a gente chegou a falar algumas vezes isso aí durante esses últimos dias, ali realmente essa situação ali, principalmente agora com a derrota da Marília Reis, ela complica muito a situação para o PT, porque o PT quebra essa aliança que ele tinha em Porto Alegre com o PSB, e isso vai ter certamente reflexos nacionais, né? E o PSB sai ali, é interessante, fortalecido, porque o PSB ganhou uma cidade que é importante, que é Recife, né? E ganhou também Maceió, né? E com essa coisa de estar quebrada a aliança com o PT, o PSB sai com esse cacife importante que pode se unir ao cacife que o Ciro Gomes manteve no Ceará, né, em Fortaleza, elegendo ali o Sarto, né, e mantendo, então, essa base dele de poder no Ceará. Então, existe aí uma possibilidade que essa largada de Ciro Gomes, essa largada para 2022 do Ciro Gomes unido ao PSB seja uma largada via Nordeste, né? Juntando aí Fortaleza, Recife e Maceió, né? Estevam Damasio, dentro aí dessa, vamos chamar, aglutinação da nova esquerda, ou da esquerda que na verdade sempre existiu, mas está chegando com outros players que não somente o PT, você tem algo a acrescentar, Estevam? Eu acho que o Rodolfo foi muito feliz. Eu acho que o Ciro Gomes sai fortalecido.
pode atrair sim o PSB, se for bem costurado nesses próximos 2 anos, especialmente em 2021. Né? 2021, acho que as alianças serão seladas em um ano que tem tudo para ser também complexo, problemático, e você tem a força do Boulos agora em contraponto ao PT. Né? O Boulos pode se sentar à mesa visando uma provável aliança, uma provável negociação política com mais cacife, com mais força, e chegar para o PT e dizer, olha, nós queremos estar com vocês, mas espera aí, né? A janelinha agora pode ser nossa, porque nós temos uma capital importante, que é Belém, né? Um estado onde tem muita influência dos programas sociais, né? E onde a gente pode travar um bom duelo com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que é mais ou menos esse quadro da esquerda para 2022. Perfeito. Meus amigos, já estouramos o tempo regulamentar da partida. Na verdade, a gente sempre faz um conteúdo nesses dias de segunda a sexta chamado Podcast, justamente porque ele é mais rápido. Mas hoje, obviamente, as eleições mereciam um conteúdo mais longo, mas já ultrapassamos os 31 minutos e a gente agora vai passar para aquele fechamento. Então, eu volto a vocês para que vocês deem as conclusões, enfim, façam os arremates que vocês acham importantes, que talvez a gente não tenha colocado ainda aqui para o nosso seguidor e que vale a pena nesse raciocínio de eleições 2020, afinal de contas, se encerraram. Agora é olho em 2022. Contigo, Rodolfo Lara. Assim, tudo que a gente falou, só queria acrescentar, que eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que observar bem agora como vai ser o comportamento do PSD. O PSD é um partido que também saiu fortalecido dessas eleições municipais, especialmente aí pela vitória já no primeiro turno do Alexandre Calil lá em Belo Horizonte, e certamente o PSD vai querer entrar no jogo dos grandes, né? Ou ele não acredito que vai querer entrar no jogo dos grandes tendo um candidato para 2022, mas vai querer entrar no jogo dos grandes dizendo assim, eu tenho um cacife legal para negociar aí. E aí, meu amigo, isso significa que o PSD, a gente conhecendo Gilberto Kassab, não está automaticamente com ninguém e vai negociar. Bem lembrado! Pesado esse cacife aí para 2022. Perfeito, Rodolfo Lado, na veia! Vai lá, Estevão, você agora. Não, rapidamente, eu acho que agora não adianta o presidente Jair Bolsonaro ficar chorando o leite derramado, e agora ele tem que pensar em se filiar a uma legenda que possa lhe dar mais segurança política no relacionamento, especialmente com Câmara e Senado, nesses 2 próximos anos desse primeiro mandato dele. Ele deve tentar, obviamente, a reeleição. E eu quero destacar, opinião pessoal, tá, gente? Um passo em falso dado por um presidenciável, digamos assim, o ex-ministro Sérgio Moro, né? À medida em que ele aceita um emprego de diretor de uma grande empresa que tem como cliente a Odebrecht, ele quer se tornar vidraça muito cedo, né? Ele quer se tornar vidraça muito cedo. Então, eu acho que ele está queimando cedo a largada nessas conversas com o Huck aí, e vamos ver o que vai acontecer com o centro, né? Os mais moderados e experientes da política. Estevão Damasio também não deixou por menos, hein, Rodolfo? Puxou para o outro também. Vocês estão afiadíssimos hoje. Mas vamos lá. Chegamos ao final. Esse conteúdo foi muito bom, mas já estamos aí aproximando de 35 minutos. Agradecemos o nosso seguidor pela paciência, pelo prestígio de nos acompanhar até agora, porque esse conteúdo é feito para você. A gente está tentando lidar um pouco da geral do que são essas eleições, mas não em termos apenas de números, mas de reflexos do que vai acontecer na vida de todos nós em todo o Brasil, porque daqui para frente a eleição é presidencial. Então encerramos aqui o JBR News Especial, Eleições 2020, o voto da incerteza, deste dia 30 de novembro, uma segunda-feira, feriado em algumas partes do Brasil, mas em outras não. E nós aguardamos vocês. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã.